naquilo que você tem crido, nas suas crenças, naquilo que você tem se apegado, mudou a sua vida? Teve algum resultado? Sim ou não? Me responda aí agora. Nos responda. Se você diz não teve, então eu te faço um desafio. Nós fazemos o desafio. Nessa sexta-feira agora, você vai estar aqui em um desses horários, aqui no templo, ou em uma igreja universal perto da sua casa, e esse desafio vai colocar à prova. Se o Deus que nós estamos falando, se o Deus que nós estamos aqui professando, ele é o Deus verdadeiro, a sua vida muda. Você vai entrar de um jeito nessa sexta-feira, junto com a sua família, e vai sair totalmente diferente. Quando você entrar aqui, o poder de Deus vai se manifestar. Tem mensagem chegando aqui agora, bem rapidinho, dona Patrícia, para a senhora ajudar as pessoas. Aqui a pessoa não quis se identificar, mas é muito interessante o caso dela. Ela diz assim: pastor, preciso urgentemente de ajuda. Depois que a minha esposa, ela ficou grávida e ela deu à luz a um filho, ela virou a cabeça. Minha esposa mudou o comportamento. Está fria comigo, olha só, fria comigo, e agora fala em divórcio. Tudo isso depois que a criança nasceu, ele percebe que o mal entrou. Esse senhor aqui, dona Patrícia, ele pode estar sendo vítima de algum mal? Tá sim, pastor. Geralmente, quando existe alguém interessado em separar o relacionamento a dois, está interessado no homem, seja um amante, ou seja um homem, uma mulher, que queira esse homem ou essa mulher, então eles percebem que há, por exemplo, uma gravidez, essa gravidez ela vai trazer uma certa união para esse casal, porque é um elo, né? Que está se formando ali, um elo a mais, que está se formando nessa família. E, infelizmente, o mal ele trabalha justamente para usar essas pessoas para demandar. E aí começam a serem feitos vários rituais e, com certeza, o coração desse homem se entorpeceu, foi feito ritual com fel de boi, fel de galinha, para que ele viesse ter nojo dessa mulher, para virar a cabeça. E chega ao ponto de que, mesmo ele sabendo que a esposa ali está com uma criança recém-nascida, ainda assim ele passa a ter raiva, passa a ter ódio, ele passa a ter aversão para com essa mulher e até mesmo para com a criança. Ele não reconhece nem sequer a criança, porque existem casos que o mal consegue até mesmo colocar na cabeça do homem que aquele filho não é dele, porque existem amantes, muitas vezes, que trabalham dessa forma. Ela sabe que a esposa engravidou, então ela começa a plantar, né, um certo veneno na alma daquele homem para dizer: será que é seu mesmo? Você tem certeza que é seu? Até mesmo familiares. Familiares também fazem muito isso. Aqueles que não foram a favor dessa união, desse casamento, então eles fazem muito isso. Será que o filho é seu? E começa a plantar dúvida. Então o homem já começa a ter até aversão pela própria criança, fazendo com que ele venha a pensar que não é filho, não seja filho dele. Eu sou uma pessoa esforçada, sou formada na melhor faculdade, mas não consigo exercer minha função. Não consigo entender, sinto que minha vida não vai para frente. Me falaram que eu sou uma pessoa alvo de inveja, por isso que na minha vida nada acontece. Não acredito nisso, mas também não consigo entender. O que pode ser? Realmente, esse campo é bem competitivo e a inveja ela existe, minha amiga. Infelizmente, muitas pessoas, por causa da inveja, elas chegam até um certo nível na vida delas, mas quando a inveja entra, a pessoa não consegue prosseguir com os planos, com os propósitos. Ela começa bem e termina mal. Isso quando ela consegue terminar. E com certeza a senhora está sim sendo vítima de uma inveja. Que existe o mal assim? Pastor Leandro é nítido. As pessoas estão sendo vítimas aqui. Você precisa se libertar. E a proposta dessa sexta-feira é para quebrar as maldições da vida dela e da casa dela. Mas é um período difícil. Por esta razão, que nesta sexta-feira você tem que estar em uma igreja universal do Reino de Deus. 2 casais, 2 famílias chegaram aqui bem carregados na sexta-feira. Mas olha só o que aconteceu. Seu nome, William. Camila, Como? eu vim da religião, né? Dentro de uma fé suposta, e ele sem fé nenhuma, sem conhecer Deus, sem saber o que era.
A gente se conheceu na balada, na bagunça, a nossa vida era só festa, e a gente achava que lá que a gente ia encontrar tudo isso. Então, a gente buscava lá fora que completasse. Ele procurava no mundo e eu procurava nele. A gente tentava se encaixar ali. E dentro disso veio muitas brigas, discussões, traições e as dificuldades, né? As situações da gente ter que, às vezes, pedir ajuda para um familiar, de não ter condições financeiras, né? Então, por último, foi quando eu decidi. Falei, não, chega, não dá mais. Chegar e os problemas surgir, eu cair, chorar. Pensei várias vezes em morrer, em desistir de tudo, largar tudo. E quando eu cheguei na igreja que eu vi que tinha uma solução, que a gente podia começar certo e direito dessa vez. E como é que está hoje a vida de vocês dois? Ah, hoje é diferente. Hoje a gente tem problemas, a gente tem situações, mas a gente se resolveu com Deus junto. A gente decidiu junto olhar para o mesmo caminho, ter a mesma direção. Como é que é o casamento hoje, William? Hoje é bem tranquilo, né? Antes a gente não tinha paz, era briga assim direto, ó. Não tinha muita comunicação e evitava um ficar perto do outro assim até às vezes, sabe? E ela ficava no quarto, eu ia passar ela jogar videogame e isso acabou desgastando durante um bom tempo assim, até que chegamos num ponto de quase se separar por causa disso. Aí, como ela falou, eu não tinha fé nenhuma quando eu cheguei aqui. Ela vivia me chamando, eu falava, não vou fazer o que lá, não perdia nada lá. E queria saber do mundo, bagunça, bebedeira, até mesmo lá em casa uma coisa que não faltava era bebida, né? Porque eu trabalhava de barman, então era só festa, né? Aí eu vi uma diferença nela, né? Eu falei, não, vou lá, né? Porque tem que ver o que está acontecendo. Estamos firme e forte até hoje. Mas mudou realmente? Mudou. É outra mulher, é outro marido, livres totalmente. Livre. Teu nome? Joel. E Sheila. quem vai falar aqui? Então, pastor, eu cheguei aqui na Igreja Universal destruído. Tinha uma vida basicamente destruída. Tudo que eu tentava fazer na minha vida dava errado. A minha família serviu algumas entidades há muitos anos, meu pai, meu avô. Então, aquilo carregava dentro de mim. Eu sentia que tinha algo que me atrapalhava. Toda vez eu tentava ser feliz até mesmo no casamento e não conseguia. Tinha algo que me prendia. Como é que era o casamento dos dois antes de chegar aqui? A gente, na verdade, se juntou, né? Como é no mundo normal. Nos juntamos sem experiência nenhuma. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, Joel já tinha tido um primeiro casamento destruído e fomos sem orientação nenhuma. Então chegamos, vivia na balada, gastando dinheiro, brigas o tempo todo, desentendimento, não conseguia entender ele, não conseguia me entender. Era muito assim, carregado. Para as pessoas de fora, a gente mostrava que estava tudo bem. Vida de aparências. Exatamente. Mas em casa o pau quebrava. E eu falei para ele, eu vou para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu senti já foi o Espírito Santo já falando, é aqui. E aí eu falei para ele, se você não quiser, problema seu, eu vou vir. E comecei. E aí ele veio comigo a primeira vez, falou, vai ficar fazendo o que aqui nessa igreja de ladrão, de bandido? Mas quando a gente chegou aqui no Paraná, a gente começou a vir à sexta-feira. E aí sim, foi a libertação mesmo, de brigas, de desentendimento, porque tudo isso ainda continuava. Então não tinha sido liberto, continuava na igreja, vinha, mas não tinha, né? E hoje em dia, é como se a gente tivesse eu falo assim, que é uma visão mesmo espiritual. Então, hoje a gente consegue se entender, né? Como é que é o casamento hoje? Como é que é a vida de vocês hoje? Uma benção, pastor. Chegamos aqui derrotados e hoje, graças a Deus, vamos para a segunda empresa que Deus abençoou. Nosso casamento, vou falar do casamento, que a vida financeira faz parte, né? Deus vai abençoando, né? Mas a minha vida com ela... Conseguimos conquistar várias coisas junto e o casamento é uma bênção. O filho também. Com o filho dele, do primeiro casamento, eu tinha muito problema, não queria aceitar, né? Eu queria ser superior, a atenção, eu queria que fosse só minha. Mudou tudo isso. Tudo isso. Graças a Deus. Liberto. Libertos. Mudou para eles, vai mudar para você.